Olá, amiguinhos. Aqui é o professor Sandro, de Química. Esse é o meu canal. Espero que vocês estejam bem acompanhando essa aula. Essa é uma aula de reações orgânicas, aula introdutória, e ela vai ser o fundamento para que depois cada uma das reações orgânicas possa ser bem desenvolvida e a gente possa compreender bem cada uma delas, né? Reações de adição, substituição, eliminação e as reações de oxidação e redução. É o que normalmente a gente precisa dominar, né, nos conteúdos do ensino médio e também se você está adentrando aí num curso de graduação em Química. Essa aula vai talvez suprir as necessidades tanto desse grupo, primeiro, os que vão fazer exame do Enem, quanto também os que estiverem em alguma início de graduação. Bom, eu separei aqui alguns pontos fundamentais para a gente começar essa aula. A gente precisa ter domínio de alguns pontos, né? Eu coloquei uma pergunta, né? O que você que está assistindo essa aula precisa para poder desenvolver bem essa aula, para que ela não seja pesada, para que você não só decore. Você precisa dominar bem ligações químicas, principalmente a ligação covalente. Tendo em vista que os compostos orgânicos, as ligações carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, são ligações covalentes. E basicamente esses elementos que eu citei, juntamente com os halogênios, estão na maioria dos compostos que a gente vai perceber por aqui, observar por aqui nessa aula. Então, dominar ligações químicas. Em dominar ligações químicas, a ligação covalente principalmente, aí a gente desdobra isso para o conteúdo de hibridização, e aí você precisa lembrar, né, que quando o carbono faz apenas ligações simples, 4 ligações simples, ele está com hibridização sp3, mas se ele tem uma ligação π, ele vai ter hibridização sp2, e se ele tem 2 ligações π, ele vai ter uma hibridização sp. Isso é importante porque as ligações π são decisivas nas reações orgânicas, elas são muito importantes. A região onde tem ligação π, via de regra, é mais suscetível a reação acontecer nela. O outro ponto é a ressonância, né? Aquilo que a gente normalmente vê só no benzeno, no anel aromático do benzeno, né? A deslocalização dos elétrons da ligação π. Aqui em reações orgânicas é muito importante dominar um pouco do conceito de ressonância. E finalmente a eletronegatividade. A eletronegatividade é crucial para que a gente possa desenvolver que região da molécula nós vamos ter alguma quebra de ligação, que região da molécula vai ter alguma substituição de átomos ou o incremento de átomos. Então, a eletronegatividade é fundamental, gente. Você precisa dominar a eletronegatividade. Você tem que estar ligado que os halogênios são bastante eletronegativos, tem que estar ligado que o carbono não é tão eletronegativo e o hidrogênio também muito menos. Isso significa que as ligações carbono-carbono, carbono-hidrogênio tendem a ser apolares ou muito pouco polares. Isso vai ser importante exatamente para o que a gente vai ver nessa aula agora, que a gente já vai começar a desenvolver. O que é que a gente vai ter nessa aula? Bom, primeiro ponto importante para a gente dominar reações orgânicas é saber como são as quebras de ligação química. As ligações na química orgânica, né, que são covalentes, elas, via de regra, podem sofrer quebras homolíticas ou heterolíticas. Essas quebras nós temos a tendência de chamar de cisões. E as cisões, elas podem ser homolíticas ou heterolíticas. Um outro ponto que a gente vai precisar, a partir das quebras das ligações, é classificar os reagentes. Isso é muito importante em reações orgânicas, porque a partir dos tipos de quebra, nós podemos ter radicais livres, átomos livres, que vão ter uma reatividade específica, e nós podemos ter espécies carregadas positivamente ou negativamente. E aqui a gente aprende um ponto importante da química orgânica, porque aqui na química orgânica, a teoria de Lewis de ácidos e bases, ela é crucial. E isso é fácil de explicar, né? Isso é fácil de entender. A teoria de Lewis ela é mais importante aqui, é mais aplicável aqui, porque aqui a água é uma substância que, via de regra, atrapalha, mais do que ajuda. Então, nas reações orgânicas, o solvente pode não ser a água. E quando o solvente não é a água, nós temos dificuldades de aplicar a teoria de Bronsted-Lowry, por exemplo, que percebe que necessita da doação e aceitação de H+, de próton. E muito menos a de Arrhenius, que é muito introdutória. Então, é na teoria de Lewis, que a gente vai dar uma observada agora, que nós encontramos os conceitos, por exemplo, de eletrófilo e nucleófilo, fundamentais nas reações orgânicas. Então, fica aí, acompanha esse momento, essa aula. Se você puder fortalecer o meu canal, você já pode curtir aí essa introdução. Eu espero que você esteja começando a gostar. E vamos tentar desenvolver bem esse tópico a partir de agora. A gente vai ver as quebras de ligações e aplicar isso com os tipos de reagentes, tá certo? Então vamos nessa, vamos seguir comigo aqui. Então, o primeiro ponto importante numa aula como essa, muito importante, é aprender a simbologia. A química
é uma ciência em que a simbologia ela informa o que nós vamos decidir, as decisões que nós vamos tomar, né? E nesse ponto, comece a se familiarizar com algumas simbologias. E isso vai começar a partir de agora. É importante que você domine isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto da aula, tipos de quebras de ligação. Vamos colocar aqui cisão homolítica. Bom, o prefixo homo que aparece na palavra de cisão homolítica é o prefixo que está associado a alguma coisa que está simetricamente compartilhado. Essa é a ideia, né? De alguma coisa que está homogeneamente distribuída. E como a ligação covalente ela pressupõe que os elétrons ocupam regiões chamadas de orbitais, e se os orbitais são regiões onde nós temos probabilidade de encontrar o elétron, então quando a gente olha para uma ligação covalente, isso é importante. Quando a gente olha para uma ligação covalente representada por um tracinho, você precisa ter sempre em mente que esse tracinho são dois elétrons que estão sendo compartilhados, eles estão sendo distribuídos, cada um elétron veio de um átomo, mas eles agora são compartilhados pelos dois. De tal maneira, vocês lembram de ligação química, que esse átomo agora tem dois elétrons, assim como esse tem dois elétrons, né? E aí, se a diferença de eletronegatividade entre esses átomos é muito pequena ou não existe, a tendência é que esse par de elétrons esteja homogeneamente distribuído. E aí, quebrar uma ligação química nesse caso não é uma tarefa das mais simples. Por quê? Porque como não há muitas cargas ou não há carga nenhuma nesses átomos, outras espécies carregadas com carga positiva ou negativa não têm tendência de se aproximar dessa molécula. E aí a quebra da ligação, no caso dessa, tem a tendência de ser realizada de duas maneiras. Atente bem para isso. A primeira maneira é quando nós incidimos luz, principalmente no comprimento de onda do ultravioleta. Aqui, gente, a simbologia para luz, você pode encontrar o V em cima da flechinha de uma reação química, você pode encontrar a letra lambda, porque já que a luz é um fenômeno eletromagnético, nós podemos representar pela letra que dá o comprimento de onda, né? Que no caso aqui da região do ultravioleta. E é importante que nós observemos que, às vezes, a simbologia que vem na flechinha da reação pode ser a equação de Planck, né? H vezes a letra grega Ni. Essa letra grega representa a frequência. Bom, os livros de ensino médio, alguns professores representam a frequência pela letra F mesmo, mas por uma questão de acomodação, né? Para que o aluno possa lembrar que aquilo é frequência. Mas a simbologia padrão é essa letra grega Ni, para representar a energia do fóton, né? Da equação de Planck. Qualquer uma dessas simbologias, ela vai estar comunicando para vocês que fótons incidiram sobre as moléculas. E a tendência, né, quando esses fótons incidem sobre essas moléculas, é que eles, se eles tiverem energia que supere a energia da ligação química, que a ligação química se quebre. Então, por exemplo, né, se tivermos uma molécula como Cl2 no estado gasoso, isso é interessante, né? O conceito de energia de ligação que a gente vê em termodinâmica demanda que a substância esteja no estado gasoso. Então, vamos considerar que está no estado gasoso aqui, né, o meu Cl2. E eu incido luz, comprimento de onda na região do ultravioleta. Como a energia da ligação cloro-cloro ela não é das maiores entre as ligações covalentes que a gente tem, né? Ela certamente é menor do que a ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Então, quando luz incide sobre o cloro, a simbologia que pode aparecer é essa, e você iria observar essa outra simbologia, ó. Desse jeito, olha só, não estou desenhando os elétrons, e aqui eu vou mostrar para vocês que é importante desenhar os elétrons nesse caso. Uma pessoa bastante experiente em química sabe que esse cloro tem 7 elétrons. Mas eu penso que nesse momento introdutório, procure desenvolver o hábito de fazer o seguinte. Quando eu tenho aqui a molécula de cloro, eu tenho cada cloro com 7 elétrons, e esses cloros com 7 elétrons vão receber fótons. Eu quebro essa ligação química de maneira homolítica. O que é uma quebra homolítica? A quebra homolítica é a quebra da ligação em que cada cloro fica com seu elétron original. Então, um elétron vem para cá, a gente representa isso dessa forma,
E a partir do momento em que a gente desenha isso, aí eu tenho os dois átomos de cloro aqui representados. Então você está diante aqui dos dois átomos de cloro que estavam representados ali originalmente. Esses dois cloros, agora, são átomos livres. E isso é importante porque esses átomos estão prontos para reagir numa sequência. Quebrei a ligação, eles agora estão com capacidade de atacar outras moléculas, né? Então, átomos nascentes, a gente chama esses átomos aqui de átomos livres, ou átomos nascentes, ou simplesmente nós chamamos isso de radicais. Quebras homolíticas, guardem isso na memória. Quebras homolíticas levam à formação de radicais. Não esqueçam isso. Então, o primeiro ponto das quebras homolíticas é esse. Bom, a quebra homolítica ela não precisa necessariamente ter tido um fóton para acontecer. Isso é um ponto importante, tá, gente? Por exemplo, um desses cloros, por exemplo, que foi gerado pela ação da radiação ultravioleta, ele agora pode atacar uma outra molécula, como por exemplo a molécula de metano. Por exemplo, então considere aqui o metano. O carbono, ele tem 4 ligações covalentes e o átomo de cloro, um desses dois átomos, vai atacar essa molécula. De que maneira, Sandro? Ele vai atacar da seguinte forma. Aqui está a nossa ligação covalente e essa ligação covalente que aqui está representada, ela tem cada átomo o seu elétron, o carbono tem um elétron e o hidrogênio tem um elétron. Então, esse cloro que está aqui, um elétron desse cloro vai abstrair esse hidrogênio. E quando esse elétron desse cloro pegar o elétron desse hidrogênio, esse carbono vai ficar com seu elétron solto também, desemparelhado. Vai ser um radical. Então, por exemplo, essa etapa vai formar o radical CH3. O radical CH3, nós sabemos, né, é o radical metil. E isso vai formar, por exemplo, o HCl, cloreto de hidrogênio. Seria, por exemplo, aqui a quebra homolítica, que foi promovida por um átomo que já está na sua forma radicalar. Então, quebras homolíticas acontecem como, então? Resumindo e encerrando esse conceito. Ou pela ação de fótons, para ligações que os átomos envolvidos não têm uma diferença de eletronegatividade considerável, ou quando um átomo desses radical ataca uma outra ligação. Isso pode promover quebras homolíticas. Guardem isso, certo? Vamos para o segundo conceito, que é o conceito de quebra heterolítica. Quando é que uma quebra é heterolítica, né? Deixem vocês observarem aí esse quadro, né? Observem, né? Cloro gasoso foi atingido por fótons, a ligação covalente quebrou de maneira homolítica, ou seja, cada um ficou com seu elétron. Eu aproveitei esse cloro aqui para mostrar que isso também pode acontecer quando um átomo desse radical ataca outra molécula, né? Esses átomos, esse cloro atômico, né, a gente pode chamar assim, pode ser chamado de átomo nascente, mas também pode ser chamado de radical, tá certo? É uma situação como essa que desencadeia, por exemplo, todo o mecanismo que vocês talvez já tenham visto no ataque do cloro atômico ao ozônio, na camada de ozônio. É um mecanismo radicalar. Guardem isso. Então vamos lá. Quando é que a quebra vai ser heterolítica, né? Quando é que a cisão vai ser heterolítica? Uma cisão heterolítica, ela já envolve um pouco mais elaborada. Como assim mais elaborada, Sandro? Ela envolve que você observe o seguinte. No caso da cisão heterolítica, os átomos envolvidos, eles não precisam necessariamente ter a mesma eletronegatividade. Ou ter eletronegatividades muito diferentes. Eles podem ter a mesma eletronegatividade, inclusive. Mas eu vou precisar de uma ajuda para promover quebras de ligações assim. E aí, cisão heterolítica, ou seja, agora eu não estou quebrando a ligação química de forma homogênea, certo? Na região central da ligação, poderíamos dizer assim. Eu estou quebrando ela ou mais para um lado ou mais para o outro. E aí, a simbologia aqui também é muito importante, gente. A tendência nesses casos, por exemplo, né, eu vou colocar átomos com símbolos diferentes, é que essas situações, elas tendem a acontecer ou por ação de algum catalisador. Catalisadores aqui são importantíssimos. Catalisadores. E lembre-se que um catalisador é aquela substância química, né, que altera o caminho da reação porque altera o mecanismo. A reação vai desenvolver em outras etapas, isso vai diminuir a barreira de energia chamada energia de ativação,
E isso vai ser a ação do catalisador. Quando um catalisador age aqui de tal maneira que a quebra da ligação aconteça de tal forma que, por exemplo, nesse caso, que o átomo B ele fique com o seu par de elétrons, se o átomo B ficar com um par de elétrons, então nós teremos uma quebra heterolítica. E aí o resultado dessa quebra vai ser a formação do cátion A+, e do ânion B-. Só que veja que B está com o seu par de elétrons. A quebra da ligação aconteceu nessa região que está aqui. Bom, a gente tem uma simbologia em química para isso. A gente representa isso por uma flechinha que se move nesse sentido. Ó. O sentido da flecha é esse aqui. Ó. Um detalhe sobre a simbologia usada na química orgânica, fundamental, hein? A simbologia é fundamental. Quando a gente move um elétron apenas da quebra da ligação, a gente representa isso por meia flecha. Desse jeito. Tá vendo que a flecha não ficou completa. Quando a gente move um par de elétrons da ligação, a gente faz isso com uma seta cheia. Quando a gente movimenta uma seta, movimenta 2 elétrons, a flechinha da seta vai estar preenchida aos 2 lados, tá certo? Guardem isso também, isso é importante na simbologia das reações orgânicas. Enfim, nesse caso, por exemplo, né, um exemplo desse caso aqui, para a gente guardar, é, por exemplo, quando a molécula de cloro, aquela mesma do caso anterior, quando essa molécula ela se aproxima, a próxima molécula, que é o cloreto de alumínio, se aproxima dessa molécula de cloro. Esse ácido de Lewis, o cloreto de alumínio é um ácido de Lewis, ele consegue fazer com que a quebra dessa ligação não aconteça no meio, não aconteça nessa parte homogênea, mesmo esses átomos sendo iguais. E aí, quando quebrarmos essa ligação, o cloro, esse cloro que está aqui, ele vai se juntar ao alumínio. A ligação química, o cloro leva seu elétron, isso vai formar Cl+. Quem é Cl+ aqui? É esse cloro da esquerda, ó. O cloro que ficou com 6 elétrons. Por que ele ficou com 6 elétrons, Sandro? Porque o par de elétrons ficou com o cloro da direita. Só que esse cloro da direita, ele não ficou solto, Cl- e a LCl3. Ele não ficou desse jeito. Na verdade, esse cloro, ele se ligou ao AlCl3. E ao se ligar ao AlCl3, o que vai se formar aqui é o íon AlCl4-. Bom, na aula sobre reações de substituição, eu vou mostrar como é que esse catalisador, o AlCl3 aqui, ele é um catalisador, só que eu não estou colocando esse mecanismo todo. Para essa substância ser um catalisador, pelo conceito de catalisador, né, ela tem que se regenerar. Mas isso não é um ponto para essa aula de hoje. A gente vai ver mais adiante isso numa outra aula. Não deixem de assistir a aula sobre substituição eletrofílica. Enfim, o que acontece nesse caso, né? A quebra, ela gerou íons. Então, essa é uma grande diferença entre cisão homolítica e cisão heterolítica. A cisão homolítica, ela forma átomos livres, forma as radicais. E a cisão heterolítica forma íons. E aqui, a partir da quebra heterolítica da ligação, que pode acontecer pela ação de um catalisador, mas a quebra heterolítica, ela pode também acontecer pela ação de algum solvente polar. Tendo em vista, gente, que essa substância pode ter uma ligação consideravelmente polar. Quer ver um exemplo disso que você conhece? Quando, por exemplo, o HCl, cloreto de hidrogênio, é colocado na presença de água, a água, o par de elétrons do oxigênio da água, ele vai pegar esse hidrogênio. Esse hidrogênio, ele tem uma carga parcialmente positiva. E como é que você sabe que essa carga é parcialmente positiva? Por causa da diferença de eletronegatividade. É fundamental, queridos, que vocês estejam atentos à eletronegatividade. Quando a água entra em contato com esse HCl, você sabe o que é que forma aqui. Isso aqui vai formar H3 ou seja, o próton do HCl se juntou com o oxigênio da água e Cl-.
não deixou de ser uma quebra heterolítica. Olha como Cl- está aqui. Ó. Cl- é um cloro com um octeto. E aquele hidrogênio se juntou com o oxigênio aqui e formou o cátion hidrônio. Quebras heterolíticas formam íons, quebras homolíticas formam radicais. Finalmente, a gente agora vai classificar os reagentes. E para classificar os reagentes, você precisa lembrar bem da teoria de Lewis. A teoria de Lewis é aquela teoria de ácido e base que envolve aceitação de par de elétrons ou doação de par de elétrons. Para Lewis, o químico norte-americano, um ácido é qualquer espécie química que tenha orbitais vazios para aceitar par de elétrons. E uma base é qualquer espécie química que tenha pares de elétrons disponíveis para fazer ligação dativa, para doar esse par de elétrons. A doação é interessante, é por meio de uma ligação chamada covalente dativa ou covalente coordenada. A gente vai lembrar isso aqui agora no primeiro exemplo que eu fizer para cada caso. Mas aqui é uma aula de reações orgânicas. E em reações orgânicas, esse cátion e esse ânion, eles vão agir como ácido e base de Lewis no momento que eles forem algum reagente de reação química. Então, olha só que interessante, queridos. Quando nós temos a promoção das quebras das ligações, nós podemos formar 3 tipos de reagentes. Quais são os 3 tipos de reagentes? Radicais, que resultam de quebras homolíticas, podem ser cátions, que resultam de quebras heterolíticas, e podem ser ânions, que também resultam de quebras heterolíticas. Então, numa situação, por exemplo, em que você tem um cátion como aquele íon Cl+, que eu havia desenhado, observe esse átomo, né? Esse átomo não, desculpa, esse íon. Esse íon, ele está somente com 6 elétrons. Ele está apenas com 6 elétrons. Eu apaguei os 2 pontos que estavam aqui, porque parecia que eram os elétrons, né? Esse íon só tem 6 elétrons, então significa que ele está com um orbital vazio. Então, esse íon cloro Cl+, aqui, a tendência dele numa reação química é pegar elétrons se chegarem a ele. Então, essa espécie aqui, que agora tem afinidade por elétrons, ela é amiga de elétrons, ela é chamada em química orgânica de eletrófilo. O eletrófilo, gente, nada mais é que um ácido de Lewis. Mas, Sandro, o que é um ácido de Lewis? Um ácido de Lewis, eu vou colocar o conceito para a gente aqui. Um ácido de Lewis é qualquer espécie química, qualquer espécie química, lógico que espécie química, né? É qualquer espécie que pode aceitar pares de elétrons. Aqui, esse final que eu vou escrever é importante, tá, gente? Pares de elétrons por meio de ligação covalente dativa. Ligação dativa é a ligação também chamada de covalente coordenada. Isso aqui é um ácido de Lewis. Eletrófilos são ácidos de Lewis. Não esqueçam isso é importante em reações orgânicas. Ácidos de Lewis são eletrófilos são ácidos de Lewis. Essas palavras podem ser usadas de maneira intercambiáveis. Do mesmo modo, se tivermos um ânion, por exemplo, gente, considere um ânion como o ânion fluoreto, F-. O fluoreto é um ânion que tem um octeto. Ele tem 8 elétrons, por isso que ele é um ânion. Se essa espécie é um ânion, significa que ela tem elétrons que podem ser usados para fazer ligação dativa. Eles podem ser usados numa ligação covalente coordenada, também chamada de dativa. Espécies que têm elétrons assim, que têm elétrons desemparelhados, são chamadas na química orgânica de nucleófilo. Esse aqui tem um octeto. O nucleófilo ele tem 8 elétrons. Por que ele é chamado de nucleófilo? Aqui uma nota de boa prática, tá, gente? A palavra nucleófilo, que literalmente poderia ser lida como amigo do núcleo,
Ela foi escolhida porque a palavra núcleo nos remete a alguma coisa de carga positiva. Então, se nos remete a alguma coisa de carga positiva e no átomo quem tem carga positiva está no núcleo, o termo foi usado para isso. Mas longe de que vocês pensem que nucleófilo é alguma coisa que vai atingir o núcleo do átomo. Não tem nada a ver com atingir o núcleo literalmente. Aqui é somente um termo que está dizendo que é alguma espécie que tem a tendência de se aproximar de coisas de carga positiva. Nesse caso, o conceito de nucleófilo é o conceito que nós usamos agora para base de Lewis. Um nucleófilo é uma base de Lewis. Mas o que é uma base de Lewis? Uma base de Lewis é qualquer espécie. Vamos colocar um conceito, já que eu coloquei um para ácido, tá? Base de Lewis é qualquer espécie que pode doar par de elétrons, que pode doar par de elétrons, isso aqui é uma letra D, doar par de elétrons por meio de ligação dativa. Par de elétrons por meio de ligação dativa. Gente, se nós dominarmos bem esses dois conceitos, ácido de Lewis, base de Lewis, a coisa fica fácil para a gente, né? Eu vou fazer um exemplo disso, de um ácido de Lewis clássico com uma base de Lewis clássica, e vamos aplicar isso à química orgânica, e aí nós estamos agora em condições de darmos o próximo passo, que é entendermos a reação de adição, que é a nossa aula que vai ser dada na sequência, né? A nossa próxima aula que vai estar disponibilizada no meu canal e vocês vão poder acompanhar. Então, por exemplo, né? O que é que nós podemos tirar de conclusões finais disso aqui e encerrarmos esse ponto? Seguinte, se nós tivermos uma substância, por exemplo, gente, como a amônia é uma base de Lewis típica. Por que a amônia é uma base de Lewis típica? Porque a amônia tem par de elétrons disponível, o nitrogênio tem um octeto e ela tem um par de elétrons disponível. Se a amônia se aproximar de qualquer coisa de carga positiva, se essa coisa de carga positiva tiver orbital vazio, ela é um ácido de Lewis, a coisa de carga positiva. A coisa de carga positiva vai querer os elétrons da amônia, e a amônia que tem elétron disponível não vai se importar de doar os seus elétrons. Então, por exemplo, se a amônia se aproximar do H+, mas o que é o íon H+? H+ é o hidrogênio que perdeu o seu elétron. O H+ é o próprio próton, certo? Ele tem um orbital vazio que pode receber os dois elétrons da amônia. Quando a amônia se junta com o H+, a união disso, por meio de ligação covalente coordenada, é o amônio, o íon amônio. Porque esse par de elétrons pode ser assim representado. Na verdade, essa é uma simbologia que não é das melhores, tá? A gente pode usar essa simbologia aqui para entender. Mas a melhor simbologia é que depois que essa ligação está efetivada, a melhor simbologia é essa. É lógico que eu não estou escrevendo a amônia na sua geometria, mas você entender que uma dessas ligações foi coordenada e a carga positiva, na verdade, é no nitrogênio. Eis aqui uma base de Lewis, eis aqui um ácido de Lewis. Eis aqui um nucleófilo, eis aqui um eletrófilo. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e fiquem preparados para assistir a próxima aula do meu canal. Vai ser sobre reações de adição. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se puderem dar uma força, podem curtir esse vídeo, compartilhem com os colegas e vamos em frente. Aproveitem. Um abraço.